Olha, a nossa aula de hoje, ela é a terceira aula sobre história dos avivamentos. Eu citei alguns livros que são importantes à leitura para que os irmãos possam crescer na graça e no conhecimento. Eu citei Fogo do Reavivamento, da editora Candeias, eu citei Pelo Meu Espírito, de Jonathan Gofford, eu citei Heróis da Fé, eu citei Por Esta Cruz Te Matarei, porque não é possível haver reavivamento ou avivamento que não esteja intrinsecamente ligado com uma visão missionária. Não é possível alguém dizer que é salvo em Cristo, cheio do Espírito de Deus, porque, veja, irmão, ser cheio do Espírito de Deus não é exatamente falar em outras línguas. Olha que coisa interessante, não é? Ser cheio do Espírito de Deus não é exatamente ter uma visão. Ser cheio do Espírito de Deus não é exatamente ter uma experiência espiritual com Deus, legítima. Não estou falando de coisa... E eu não estou falando de coisas carnais, eu estou falando de coisa de verdade legítima. E mesmo tendo uma experiência com Deus, não quer dizer que você seja uma pessoa avivada, que você tenha... que você esteja vivendo um momento de avivamento. Não é? Nós tivemos várias definições com relação a avivamento. Tivemos algumas definições aqui que eu quero salientar novamente, a de F. Carson Bult, do Bakers, Dicionário de Teologia Bakers, página 460, que eu achei muito importante e eu quero recolocar para que os irmãos que não ouviram, que não estavam na última aula, ele diz, reavivamento, a diferenciação entre avivamento e evangelização. Evangelização são boas novas, reavivamento é nova vida, evangelismo é o homem trabalhando para Deus e reavivamento é Deus trabalhando em um caminho soberano em favor dos homens. Reavivamento sempre envolve uma pregação completa, julgamento divino, confissão de pecados, arrependimento, aceitação gratuita da salvação, autoridade das Escrituras, alegria e disciplina na vida cristã. Dito isso, os irmãos do seminário que não assistiram o programa hoje, não é? Eu quero desafiá-los a assistirem hoje o programa, porque o que eu já coloquei no canal do YouTube. O que é Dia do Homem, Dia de Cristo e Dia de Deus? Dia do Homem, Dia de Cristo e Dia de Deus. Essa mensagem não pode faltar à igreja. A igreja não pode pregar uma coisa em detrimento da outra. Repitam comigo, por favor, unilateralidade de apreciação doutrinária. De novo, unilateralidade de apreciação doutrinária. Repitam. 1, 2, 3, vamos lá. Unilateralidade de apreciação doutrinária. Mais uma vez, unilateralidade de apreciação doutrinária. O que é isso, pastor? É você escolher uma doutrina em detrimento de outra, ainda que essa doutrina seja bíblica. Por que eu estou dizendo isso? Hoje eu estava falando sobre escatologia e eu falei que nós temos o dia do homem, que é o dia da oportunidade, o dia da salvação, o dia de ser liberto, o dia de ser reconciliado com Deus, o dia de deixar de ir para o inferno para começar a caminhar para o céu, o dia da metanoia. A palavra metanoia é mudança radical de pensamento, também do grego, do arrependimento, mudança radical de pensamento. O dia da remissão, de viver uma nova vida, segundo a Epístola de Paulo aos Coríntios 5,17. Se alguém está em Cristo, nova criatura é, as coisas velhas já passaram e tudo se fez novo. O dia de Cristo, que é o dia do harpazo, da parousia, de Jesus vir buscar a sua igreja. O dia de Deus é o dia do juízo. Então, esta é a mensagem da igreja. A mensagem da igreja. O reavivamento envolve a pregação de salvação, de oportunidade, de julgamento divino, de confissão de pecado, de arrependimento, de aceitação gratuita de salvação, autoridade das Escrituras, alegria e disciplina na vida cristã. O momento de reavivamento não é o último. Os efeitos do reavivamento sempre duram. Então, observe.
Avivamento não é aquele negócio de tocar aquele corinho, 2 acordes, esquidig-dig-din, esquidig-dig-dom, esquidom, esquidom, esquidogodogodim, dig-din, dig-din, dig-dig-dig-dom. Isso não é reavivamento, isso pode ser cartaz coletiva. Aí fulano entra no mistério, entra no manto, como dizem por aí, né? Isso não é um evangeliquez, né? E aí diz que está avivado. Isso não é avivamento, isso pode ser uma cartaz coletiva, pode ser emoção, pode até ser um movimento de Deus, mas se for de Deus, ele não termina quando termina um acorde, que doga dig din. Aí a pessoa diz, ele parece que ele acorda, e aí ele pergunta para o outro, você sabe quanto custa o alface na feira? Isso não é avivamento, não tem nada a ver. O avivamento é uma coisa que perdura, termina o culto, e você continua, não é? Com a sua vida na presença de Jesus, na presença de Deus. Então, nós falamos sobre essa questão de Deus trabalhar na vida do homem, a mensagem que é peculiar de um momento de avivamento, de uma obra de avivamento. Bom, item 3 aí da apostila. Eu sei que alguns irmãos que estão assistindo hoje, participando como alunos ouvintes, não têm apostila. Se quiserem perguntar, perguntem escrevendo no chat. Tá ok? Bom, sem dúvida nenhuma, no período histórico narrado na Bíblia Sagrada, vemos a ocorrência de avivamentos. A religiosidade humana não pode pressupor uma vitalidade espiritual, uma vez que este é um conceito subjetivo, uma experiência, expressão da comunhão com Deus, da koinonia. A palavra grega koinonia se deriva da raiz de um verbo grego koin, que é compartilhar, partilhar. Você partilha com o Senhor a sua fraqueza, Ele partilha com você o seu poder. Você partilha com o Senhor a incerteza, Ele partilha contigo a segurança. É compartilhar, ter em comum, não é? E essa questão é inerente ao avivamento. A religiosidade do homem não pode pressupor que seja vitalidade espiritual. Só a religiosidade em si. É necessário uma experiência, é necessário um relacionamento. Eu sempre digo que culto bom ele começa no coletivo e termina no individual. E isso deve perdurar, não é? Essa vitalidade espiritual, uma vez que é um conceito subjetivo, uma experiência, expressão da comunhão com Deus, algo que não se estriba somente em fórmulas litúrgicas, que, por falta de um relacionamento íntimo com Deus, torna-se insípida. Advogar que a expressão religiosa em si, as pragmáticas estabelecidas entre os escopos denominacionais perpetuados em forma de culto, são provas irrefutáveis de comunhão com Deus, é no mínimo, profundamente falacioso. Vou trocar em miúdos. Você dizer que o fato de você expressar uma liturgia religiosa, olha aqui minha carteirinha, eu sou de tal lugar, olha, eu sei quantos hinos canta, como é que começa, o que vai acontecer, posso dar aleluia até antes de acontecer, porque eu já sei que vai acontecer. Aquelas práticas estabelecidas dentro das liturgias denominacionais, e muitas vezes isso aí é chamado de culto, e é perpetuado como culto, e dizer que isso é prova que você tem comunhão com Deus é, no mínimo, mentiroso. E muitas vezes profundamente mentiroso. E até enganoso, é para enganar mesmo. A religião não pode estar estagnada. A comunhão com Deus deve ser dinâmica, experiencial. Hebreus 11:6, aquele que se achega a Deus deve crer que Ele existe, Ele é galardoador, premiador, abençoador daqueles que o buscam. É óbvio que durante a história do povo de Deus, ocorreram vários períodos de avivamento. Tem uma que eu já citei na última aula, o livro da Editora Vida, página 111, faz uma colocação interessante. O livro Conheça Melhor o Antigo Testamento, que eu recomendo a leitura. Sobre os reformadores de Judá. Apesar de Israel do Norte ter tido somente reis maus, pelos padrões divinos, Judá teve 9 reis virtuosos, de um total de 19. 5 empenharam-se em reformas: Asa, Josafá, Joás, Ezequias e Josias. 2 dos reformadores, todavia, apostataram no fim de seus dias: Asa e Joás. E aqui eu quero repetir, que a questão não é como você começa, é como você termina a sua vida. No Novo Testamento fala sobre Alexandre o Latueiro,
fala sobre Demas, que amou o presente século, de pessoas que caminharam, e o próprio Judas, não é? Caminhou com Cristo e terminou sua vida tirando a própria vida, não é? E por quê? Porque a pessoa vai apostatando da fé. Os calvinistas dizem que nunca foram salvos, né? E eu tenho muita dificuldade com essa doutrina, porque a primeira epístola de Paulo, Timóteo, capítulo 4, 1, fala que você pode cair da fé, sim, dando ouvido à doutrina de demônios, a espíritos enganadores. Bom, então, esses dois reformadores, Asa e Joás, apostataram ao final da sua vida, e seus filhos sucessores, e os filhos sucessores de outros 3 reformadores, Josafá, Ezequias e Josias, foram maus e destruíram quase tudo que havia sido feito. É de estranhar que 4 dos reformadores tiveram pais ímpios, e somente um, Asa, pai de Josafá, criou um filho piedoso. Bom, primeira coisa, maldição. Esse negócio de maldição hereditária é heresia. Ah, meu pai era assim, meu avô era assim. Irmãos, Ezequiel 18,4 diz assim: a alma do pai é minha, a alma do filho é minha, a alma que pecar, essa morrerá. Segundo aos Coríntios 5,17, se alguém está em Cristo, é nova criatura, as coisas velhas já passaram e tudo se fez novo. Então, o negócio de maldição hereditária é coisa de herege. É coisa de, como eu vou dizer, espiritismo dentro da igreja. A realidade é bem essa, espiritismo dentro da casa do Senhor. Nós temos que tomar muito cuidado em ensinar esse tipo de coisa, interpretando equivocadamente textos de Êxodo 20. Bom, parece ser uma característica frequente o fato de que, ao se tornarem grandes ou prósperos, terem se afastado do Senhor. Segundo o livro das Crônicas 18:1 e segundo o livro das Crônicas 26:16. Eu vejo no Novo Testamento essa questão exatamente. Tem muita gente que diz que ser rico é pecado. Mentira, nada a ver. Não é o dinheiro que é pecado, é o amor ao dinheiro que é a raiz dos males, de todos os males. Então, uma pessoa que ama o dinheiro, que ama o dinheiro. Então, veja a igreja de Laodiceia, não tinha falta de nada. E Jesus, o Espírito do Senhor, a considera como desgraçada. Uma igreja que tem... não existe coisa pior do que ser desgraçado, ausente da graça, ausência da graça ali, não é? Jesus ainda diz: porque não és quente nem frio, mas és morno, vomitar-te-ei da minha boca. Não é uma coisa intragável, é uma coisa insuportável. Irmãos, nós temos que tomar cuidado, agradar a Deus com a nossa vida. Bom, desde os reformadores, vamos tomar alguns exemplos. O reinado de Asa, reinou 41 anos, de 911 a 870 a.C., primeiro livro dos reis de Israel, 15:9 a seguir. Os primeiros 10 anos de Asa foram um período de paz, e ele aproveitou a oportunidade para dedicar grande parte de suas energias em levar a nação de volta a Deus. Primeiro livro dos reis, 15:9 a 24. Segundo livro das Crônicas, 14:15. Uma nação pode ser influenciada? Sim ou não? Em um momento, mostrou-se dependente de Deus, né? Segundo o livro das Crônicas 15:2 e 7. Compare com Mateus 5:3. Eu vou ler o texto de Mateus, capítulo 5. Enquanto vocês pensam, uma nação pode ser influenciada? É óbvio que uma nação pode ser influenciada. É certo que uma nação pode ser influenciada. É de toda certeza que uma nação pode ser influenciada. Não é? Uma nação pode ser influenciada. Um líder na presença de Deus. Veja o caso de Acabe, que toma a princesa dos Sidônios, primeiro livro dos reis de Israel, 16, depois do 17, ele toma a princesa dos Sidônios. Ao invés de ele fazer aliança com Deus, ele faz aliança com as nações pagãs, uma questão política. Política em si não é pecado, irmãos. A politicagem leva ao pecado. Aliança com as trevas, aliança com o inimigo. E ele fez essa aliança, tomou a princesa dos Sidônios, porque tinha muitas alianças políticas pelo casamento, e essa mulher planta um altar a Baal entre o povo de Deus e a contaminação se alastra. Agora, o que a Bíblia diz em Mateus 5:3?
Macarioi, aliás, eu ensinei isso. Eu acho que eu ensinei isso lá no programa de rádio, né? Macarioi, roi, tokoi, pneumati, roti, auton, estin, re, basileia, ton, uranon. Traduzindo, Macarioi, plural, né? O nominativo plural masculino de segunda declinação, felizes, não é? Na verdade, é uma forma de adjetivo, bem-aventurados, os pobres de espírito. O pobre aqui não é paupérrimo, sem dinheiro, é humilde, é dependência de Deus, é levar o povo à dependência de Deus. Veja segundo Crônicas 20:20. Segundo Crônicas 20:20. Eu já preguei várias vezes sobre esse texto. Segundo livro das Crônicas de Israel, 20:20, é muito interessante. E o contexto é interessante, que mostra muito sobre avivamento. Segundo o livro das Crônicas de Israel, na verdade, o versículo aqui, versículo 12, versículo, deixa eu ver, aqui, 5, é na sequência, né? E pôs-se Josafá em pé na congregação de Judá e de Jerusalém, na casa do Senhor, diante do pátio novo, e disse: Ah, Senhor Deus de nossos pais, porventura não és tu Deus nos céus, não é? Porventura, pois tu és dominador sobre todos os reinos das gentes, e na tua mão há força e poder, e não há quem te possa resistir. Porventura, ó Deus nosso, não lançaste tu fora os moradores desta terra e diante do teu povo de Israel, e não adeste a semente de Abraão, teu amigo, para sempre? Habitaram nela, edificaram nela um santuário teu nome, dizendo: se algum mal nos sobrevier, espada e juízo, peste ou fome. Bom, o rei Josafá está orando, está trazendo à memória as promessas do Senhor. E aí diz a Bíblia, no versículo 13, todo Judá estava em pé perante o Senhor. Veja, o rei influencia. O rei não chama o exército, o rei vai ao templo, vai clamar. O povo entra para as muralhas da cidade. Eles estão juntos. E aí diz a Bíblia, no versículo 14, veio o Espírito do Senhor no meio da congregação e toma Jaziel, filho de Zacarias, para saber bem quem é, não é? E Jaziel disse: dai ouvidos a todos Judá e Jerusalém, versículo 17, nesta peleja não tereis que pelejar, estáis somente em pé. E vede a salvação do Senhor para convosco, ó Judá e Jerusalém. E não tem mais, nem vos assusteis amanhã, saí-lhes ao encontro, porque o Senhor está convosco. Convicção, irmãos, convicção. E aí, no versículo 20, e pela manhã cedo se levantaram e saíram ao deserto de Tecoa, e saindo eles, pôs-se em pé Josafá e disse: ouvi-me, ó Judá, e vós, moradores de Jerusalém, crede no Senhor, vosso Deus, estareis seguros. Crede nos seus profetas e prosperareis. Aqui a prosperidade era de vitória. E você vê que os cantores vão adiante. Vão adiante. Irmãos, vocês estão compreendendo? Então, nós vemos essa questão alguém pode influenciar realmente uma nação. Um verdadeiro reavivamento ocorre quando estamos dispostos a ficar do lado de Deus. Veja segundo o livro das Crônicas 15 e 17. Segundo o livro das Crônicas 15 e 17, vamos ler. 15 e 17, que diz o quê? Os altos, porém, não se tiraram de Israel, contudo o coração de Asa foi perfeito todos os seus dias. Não é? E trouxe as coisas que tinham consagrado seu pai, as coisas que ele mesmo tinha consagrado à casa de Deus, prata, ouro e utensílios, e não houve guerra até o ano 30º. Quer dizer, enquanto você estiver com seu coração na presença de Deus... Aliás, eu quero falar alguma coisa. Muita gente diz assim, que Davi era um homem segundo o coração de Deus. Ele era um homem segundo o coração de Deus, está lá em Atos, enquanto ele está dentro do propósito de Deus. É uma coisa interessante isso, né? E aí nós temos aqui o reinado de Josafá. Quantos minutos faltam aí nessa gravação? Eu não sei, Odília. Odília? 6 minutos e 47 faltam.
Oi, Faltam. pastor, falta 6 minutos. Então, vamos lá, pessoal. Vamos mais um pouquinho aqui. Vamos lá, desliga o microfone aí, pessoal. Reinado de Josafá. Nós temos acho que uma pergunta aqui, deixa eu ver. Alguma coisa, pastor, o senhor poderia repetir novamente o dia do homem, dia de Cristo, dia de Deus? Rosenildo, essa questão está lá no... Dá uma olhada lá, para a gente ganhar tempo, no meu canal do YouTube, o que eu coloquei hoje sobre introdução à escatologia. Eu explico, tá? Essa questão do dia do homem, dia de Cristo e dia de Deus, tá ok? Reinado de Josafá. Josafá reina 25 anos, de 873 a.C. a 848 a.C. Primeiro livro dos reis de Israel, 22, 41 a seguir. Durante os últimos 3 anos do reinado de Asa, o filho dele, Josafá, tornou-se corregente. E ele tinha o mesmo fervor de Asa nos primeiros anos. Levantou-se contra a idolatria que campeava Judá, propondo-se a seguir o Senhor, segundo o livro das Crônicas 17:6. Irmãos, olha, a unção não pode envelhecer. Veja o caso de Daniel, o tempo que passou da época de Dário e Beltesazar, o tempo que passa. Ele ficou no ostracismo nesse intervalo, pelo menos o texto não fala dele. E aí o que acontece? Quando ele é chamado de novo para interpretar o Mené, Mené, Tekel, Farsim, alguém, da época de Nabucodonosor, de Beltesazar, ou melhor dizendo, alguém poderia dizer assim, olha, puxa, estava esquecido, lembraram de mim, agora eu vou profetizar para o rei, vai ser legal. Ele continua com a mesma mensagem de juízo, de conversão, de voltar, na verdade não de conversão, mas o juízo de Deus, falando o que Deus queria que ele fizesse. Isso é alguém comprometido com o Senhor, não é? Nós vamos ver aqui no 3º ano do reinado começou o ministério de ensino. Josafá fez isso, ministério de ensino por todo o país. Firmado na palavra, o povo reavivado teve vitória. Palavra sustentando, né? Opinião nós sustentamos, convicção nos sustenta. O texto do 2º livro de Crônicas 19:4 sugere que o próprio Josafá participou de uma viagem pelas cidades da nação, levando-os a buscar ao Senhor. Esta particularidade mostra-nos que o avivamento contrapõe a ociosidade. Como é que a pessoa quer ser avivada se ele é preguiçoso? A Bíblia diz orai de vez em quando, é assim que está escrito? Orai sem cessar, orai sem cessar. Quando surgiu o reavivamento, Satanás tentou interrompê-lo fomentando a guerra, segundo o livro das Crônicas 20:20, o que levou o povo a buscar a Deus, segundo o livro de Crônicas 20, versículo 4. Obtendo a resposta, como eu li, segundo o livro das Crônicas 20:20. Aliás, eu falei 20:20 na questão da guerra, é óbvio que é no começo do capítulo. Veja também o desenrolar desse acontecimento em relação ao louvor, versículos 20 e 22. Os cantores iam adiante dos guerreiros. Como isso? Fé, irmãos. Reinado de Ezequias. Reinou 29 anos. Ezequias subiu ao trono em um dos momentos mais sombrios da história de Judá. Seu pai Acás havia sido tão fracassado como rei, fora tão perverso e fizera tanto mal à nação que nem sequer o sepultaram nos túmulos reais. A nação respirou aliviada com a sua morte. Olha para isso. Observamos a disposição de Ezequias em fazer uma aliança com o Senhor, ouvindo o profeta Isaías, convidando o povo para o reavivamento, segundo o livro das Crônicas 6:9. Não é? Alguém que ouve o homem de Deus. Tem gente que acha que é tão importante, ele é importante demais que não pode ouvir alguém de Deus, e não consegue nem ouvir a Deus. Reinado de Josias, eu falei... o reinado de Josias, né? Reinado de Josias, 30 anos, no 2º livro dos Reis, capítulo 22. A reforma de Josias é a mais completa da história de Judá. Por quê? Porque Josias ele é estimulada, na verdade, pela descoberta do livro da lei. Tem gente que perdeu o livro da lei em casa. Paulo disse assim, eu coloquei limite a mim e a Apolo para não ir além daquilo que está escrito. Olha que coisa, não é? Então, o livro da lei se achava perdido na época de Josias. Quantos professam uma religião,
mas a lei de Deus, sua palavra, comunhão, estão perdidas na obscuridade do íntimo, mascaradas pelo legalismo. As pessoas fazem questão de tanta coisa e esquecem da misericórdia, do agape, do amor. Agape tuteu, amor de Deus, né? Hotheos regapes in cosmo, porque Deus amou o mundo. Então, eles se esquecem disso. Se esquecem e se mascaram pelo legalismo. Realmente, irmãos, talvez a reforma promovida por Josias tenha sido a maior de todas. A nação estava envolta pela idolatria e o caos político cercava os governantes com consequências desastrosas. Irmãos, sim, não, que sai disso é da coisa do diabo, é do cão. Crente é sim, não, que sai disso é de procedência maligna. Nós temos político crente. Hoje em dia tem gente comprometida com o evangelho? Tem gente comprometida com o evangelho. Tem gente que se corrompeu e envergou o evangelho? Também tem. Não faz muito tempo, teve gente que saiu na televisão aí, apareceu aí, né, Danilo? Só Deus para ter misericórdia, em situação vexatória e criminosa. Mas quem é de Deus, ele tem que glorificar ao Senhor em qualquer lugar, inclusive na política. No caso, nós vemos aqui, a nação estava envolta em idolatria e o caos político cerceava os governantes com consequências desastrosas. Josias, ainda jovem, estabeleceu uma época de purificação e prosperidade como jamais a nação vira desde Samuel. Aí que está. E aí, o pessoal que estudou pneumatologia, né, com o meu material, viu que no Antigo Testamento, até gravei, isso está no meu canal do YouTube, o Espírito Santo no Antigo Testamento, que o Espírito Santo no Antigo Testamento levantou obreiros para Deus e oradores para Deus. Esses reis reformadores são obreiros para Deus. Mas existem os oradores, profetas, não é? Participaram desse trabalho de avivamento, desse momento de avivamento. E é importante, irmãos, discernir quem é de Deus e quem não é. Lembra na época de Jeremias, que muita gente trazia profecia de prosperidade quando o povo estava distanciado do Senhor, não é? Jugo de ferro, jugo de madeira quebraste, jugo de ferro te colocarei. Ah, mas tem um monte de profeta dizendo, eis que te dou casa na praia, eis que te dou mais não sei o quê, e tá bom, o que mais? Quando, na verdade, irmãos, quando Deus fala, olha, quando Deus fala, ele fende os céus, as pernas tremem. Deus está falando, através da instrumentalidade de alguém. Então, profetas, participação de profetas como Jeremias, Sofonias, a profetisa Ulda, mostra a relevância da orientação divina e a necessidade de haver disposição à instrumentalidade para que a obra prospere. Uma pergunta: ser instrumento nas mãos de Deus pressupõe desejo, escolha, livre-arbítrio por parte do homem ou não? Você acha? Você ser instrumento pressupõe que você deve ter desejo, livre-arbítrio, querer ser usado por Deus, sim ou não? Irmão, a Bíblia diz buscar o Senhor enquanto se pode achar, invocar enquanto está perto. Buscar o Senhor de todo o coração. Se você buscar, Deus vai usar você, Deus vai usar. Deus vai usar. Josias, ainda jovem, mostrou disposição em servir ao Senhor. Subiu ao trono com 8 anos de idade. No 8º ano do seu reinado, 16 anos ele tinha, ele pessoalmente renunciou à religião corrupta e politeísta dos reinados precedentes. Como pode uma nação eleita para ser monoteísta, Gênesis 12, Êxodo 20, ser também em determinado tempo politeísta? Tem muita gente que diz que é de Deus e é idólatra. Como é que Deus vai dividir a glória dele com alguém? Ele não divide a glória dele com ninguém. Quantas pessoas dizem assim, venha ouvir o apóstolo do avivamento. Pode acreditar, irmão, você faz jutagem. O apóstolo, artigo definido é só para Jesus de Nazaré, que ressuscitou dos mortos. O profeta é para aquele que levantou da morte, ascendeu ao céu, não é fulano de tal.
Isso é ostentação, antropolatria, pecado. E tem muita gente que envereda por esse caminho. Ou diz que é muito santo, como a igreja de Éfeso, não admite isso, não admite aquilo, mas perdeu o primeiro amor, a simplicidade do evangelho. É complicado. Como é que pode uma nação que foi levantada por Deus? Victor, sua resposta, 30 anos. Há 30 anos, no caso ali, ele era rei, ele assume aos 8 anos. Mas para os judeus, chegar à maioridade aos 30 anos. Então, observa que ainda considera menor de idade, não impede da pessoa ter comunhão com Jesus, no caso, com Deus, e querer servir a Deus. Salmo 42, a minha alma tem sede de Deus, quando entrarei, me apresentarei diante da face do Senhor. Salmo 84, não é? Que diz, quão amáveis são os seus tabernáculos, Senhor dos exércitos, o pardal encontrou casa, andorinha ninho para si, eu encontrei teus altares, Senhor, Rei meu e Deus meu. Veja esse desejo à disposição. Salmo 51, 17. Há um coração quebrado e contrito, Deus não despreza. Não é? Uma nação eleita para ser monoteísta, ter um único Deus, se torna idólatra. Será que não ocorre espécies de idolatria também hoje entre o povo de Deus? Se fala muito da Igreja Católica, mas a idolatria entre os evangélicos. Eu me lembro que vou convidar fulano de tal para pregar porque ele arrasta a gente. Ô, irmão, quem arrasta? Quando é de arrastar, é rede de pescador. Fulano de tal tira uma oferta boa. Que é? Como é essa? Tirador de oferta? Que dom? Onde está na Bíblia Sagrada esse negócio de dom de tirar oferta? Então a igreja vira um negócio, o sangue de Cristo tem poder, irmãos. Veja o caso do profeta Ezequiel, que é levado ao templo e vê a glória de Deus indo embora. E ele enfia a cabeça no templo e vê sacerdotes fazendo as abominações na parede do templo. O caso, na época de Eli, né, seus filhos Ofni e Finéias, que morre... foi-se a glória de Israel, e acabou, foi-se a glória de Israel. Outra versão, e acabou. Muita gente rejeita o ouro, representa a glória de Deus em tipologia bíblica. Muita gente representa aquela barra de ouro, rejeita aquela barra de ouro, e Satanás coloca uma barra maior ainda, tão amarela contra o ouro, tão bonita contra o ouro, só que é manteiga. Quando você apresenta essa barrona diante do sol da justiça, ela derrete no meio dos seus dedos. Os irmãos compreendem? 4 anos mais tarde, né, nós vemos aqui no reinado de Josias, 4 anos mais tarde, a reforma ganhou impulso, se estendeu a Jerusalém e mais além. Quer dizer, a reforma tem que ser contínua, né? No 18º ano do reinado de Josias, 18º, se ele começou com 8, quanto dá? Nem maior de idade era ainda. Não é? Foi descoberto o livro da lei. Olha, estava perdido, dando novo ímpeto ao senso de urgência de uma retomada religiosa. Um avivamento traz reconsiderações acerca da nossa religiosidade e objetivos? Olha as perguntas. Avivamento traz reconsideração. Eu te comparei. Fui tocado por Deus, eu li a Bíblia. Como é que eu estou vivendo? Olha, irmãos, no arrebatamento, muita gente vai continuar indo para o culto. Muita gente vai continuar indo para o culto. Tem um estudo meu, lá no meu site, lá pastorrobertocruvinel.com.br, lá na área downloads, um estudo que foi num debate de televisão do Vejam Só, sobre quantidade de salvo no céu. É a maior ou menor do que o perdido? Vejam lá. Tem muita gente que vai continuar indo para a igreja. O arrebatamento aconteceu. Não é? O trabalho... a pergunta... O avivamento traz uma reflexão de nossos procedimentos e de nossos contemporâneos. O trabalho de Josias extrapolou o campo da retórica religiosa. O Josias se expressa pragmaticamente, Tiago 1:22, sendo depois praticante da palavra e não somente ouvintes, enganando-vos a vós mesmos. Veja, na extirpação de cada vestígio de adoração pagã, ele extirpou. Vamos acabar de uma vez.
Segundo livro dos Reis de Israel, 23, 19 e 20. Segundo livro das Crônicas de Israel, 34, 6 a 7. Uma outra reflexão. O avivamento preocupa-se com a iminência do juízo de Deus? Sim ou não? Veja o caso de Isaías. Lá no profeta Isaías 6, já citei numa outra aula aqui. Depois da sua morte, os filhos ímpios contribuíram para levar o país à destruição. A reflexão. Qual é a reflexão aqui? Como nós podemos promover um avivamento contínuo? É necessário investir na continuidade de liderança com a mesma visão? É ou não? É lógico que sim. Imagina, você vem fazendo, passa 20 anos, daqui a pouco você morre, vem um maluco que nunca teve comprometimento com Deus, porque é filho, nepotismo muitas vezes. Eu não estou dizendo que um filho não possa ser o pastor de uma grande obra, pode. Se ele tem chamado, aleluia. Mas se não tem, deixa quem tem chamado e tem visão continuar o trabalho. Amém? Não é? É necessário investir na continuidade de liderança. Isso que esses avivamentos no Antigo Testamento nos mostram. Que nós temos que ver nossas práticas religiosas, temos que dar continuidade de liderança com a mesma visão. Muito homem de Deus morre e não tem ninguém para substituir, vira aquela guerra. Por que nós temos que fazer isso? Para dar continuidade, não é? Para que a obra continue. Irmãos, aí nós vamos entrar agora, séculos XVI, na próxima aula, século XVII. Próxima aula nós vamos falar sobre isso. Alguém tem alguma pergunta sobre essa questão do avivamento no Antigo Testamento? Por favor. Está tranquilo? Ô, pastor, para dar continuidade, a gente tinha citado uma outra coisa também. Então, Aos ensinamentos. Para dar continuidade à visão, né? A visão. Porque você tem uma visão de Deus, aí Deus vai te abençoando, te usando. Como no caso desse servo de Deus, de Josias, que desde cedo serviu ao Senhor, e aí os seus filhos, porque era uma questão monárquica, né? Os seus filhos, eles estragam tudo o que foi feito. Estragam tudo. Josias tinha tirado toda o vestígio de adoração pagã, e aí o que acontece? Logo na sequência, quando ele morre, os filhos ímpios contribuem para levar o país à destruição. Por isso, irmão, que a igreja tem que ter visão de Deus, a obra de Deus tem que ter visão de Deus. Não é cargo por comissão, por usurpação, por eleição, tem que ser por vocação, chamado. Nós temos que ter ideia qual é a liderança quando a gente faltar, ou quando terminar o nosso tempo, quem é que vai me substituir. Irmãos, muitas vezes eu falei, qual de vocês vai me substituir? Eu pergunto aqui aos meus alunos, qual de vocês vai me substituir? Quando eu estiver cansado para ensinar, não tiver mais condições, que Jesus me chamar para dar conta do meu chamado, qual de vocês vai dizer, olha, eu vou segurar essa bandeira aí. Eu vou ser o camarada que vai ensinar, eu vou ser o camarada. Porque você vai, olha para Jesus, não olha para mim. Não, irmão, geralmente é coisa de desviado, gente descomprometida. O apóstolo Paulo falava 1 Coríntios capítulo 11, sede meus imitadores como eu sou de Cristo. Qual de vocês, irmãos, que quer, que ora a Deus, não para pedir o Espírito, eu quero o Espírito dobrado que está sobre a vida do pastor, que eu quero a minha vida. Não. Primeiro, quando Eliseu orou assim, ele não queria o dobro do Espírito, que não dá para medir isso. O que ele queria era ser o sucessor, porque o filho mais velho de uma família recebia dobrada a herança, não é? E o que ele queria era substituir Elias, é isso que ele queria. Então, quantos dos irmãos que às vezes me ouvem, às vezes eu sento, vou pregar e não vejo Jesus batizar, fico com dor no pulmão, de tanto pregar, vendo Jesus batizar, curar, salvar várias pessoas. E às vezes eu fico vendo o pessoal indo embora para casa e eu pergunto, quem é que vai me substituir? Quem é que vai substituir outros servos de Deus? Essa é uma pergunta muito séria, irmão. Você acha que teu pastor é um homem de Deus? Você está disposto a ajudar ele a ficar com os braços levantados? E quando ele faltar? Aquilo é obra de Deus, irmão. Vocês estão me entendendo? Tá bom? Na próxima aula vamos falar sobre pietismo, vamos falar sobre
sobre avivamento wesleyano, e vai ser uma grande bênção, tá bom? Alguma pergunta? Deus abençoe, meus irmãos. Vamos orar?